Não sei se já ouviram as novidades, mas a crise da habitação vai finalmente ser resolvida. Não vai ser resolvida pelos mercados, nem por autarcas, nem por governos nacionais, nem mesmo por simplificação administrativa, não. Vai ser resolvida pelo Euroculto. O Euroculto é aquela estrutura distante, técnica, altamente especializada em produzir diretivas com 400 páginas e anexo em letra tamanho 8. Vocês o conhecem? Sim, essa mesmo. Vai ser essa a estrutura de burocratas pré-fabricados que vai resolver este problema. E isto é reconfortante. E é reconfortante porque, durante décadas, disseram-nos que a habitação era um assunto nacional, um assunto local e até municipal, uma coisa de proximidade. Mas isso era quando os preços só estavam a subir. Agora, que os preços estão mesmo a subir, já é um assunto europeísta. E faz sentido. Se um problema não se resolveu a 20 km da obra, claramente que se vai resolver a 2000 km da obra. António Costa, lembram-se dele, que agora está em Bruxelas, até já apelou aos líderes para enfrentarem esta crise. E se há uma coisa que eu adoro no político é coerência. É esta coerência. Porque quando não se consegue resolver um problema num país, como foi o caso de António Costa, o passo lógico é ampliá-lo para 27 países. Eu acho que faz todo o sentido. Porque escala é tudo. Vejam, se a burocracia nacional não funcionou, imaginem a europeísta. Se os licenciamentos demoravam 2 anos, imaginem com enquadramento estratégico supranacional. Se já havia reguladores suficientes, claramente que faltava uma coisa, que era um comissário dedicado. E tenho uma novidade, uma outra novidade, é que até já temos um plano anunciado e tudo. Eu não sei se sabiam disto. Existe um plano para anunciar este ano, 2026, que é o Plano Europeu para a Habitação Acessível. Reparem na palavra plano, não é? Porque eu não sei quanto a vocês, mas quando eu ouço plano, fico descansado. Nada, mas nada, transmite mais espontaneidade de mercado do que um bom plano central. Há uma outra coisa no meio disto tudo que me faz imensa confusão, que é esta mistura entre Europa e União Europeia. E não confundamos Europa com União Europeia, porque Europa é uma realidade civilizacional. Já a União Europeia, ou como eu gosto de lhe chamar, o Euroculto, é uma arquitetura administrativa. Okay? Não tem qualquer ligação real com as identidades nacionais que compõem a Europa. E o Euroculto tem esta característica fascinante que é, perante um problema criado por excesso de regras, conclui sempre que aquilo que faltava mesmo eram as regras certas. Nunca é simplificar. Okay? Nunca é simplificar. É harmonizar. Nunca é reduzir entraves. É coordenar esforços. Eu imagino a reunião. Imagino-os sentados à mesa, numa ilha privada, a comer pizza e a ter uma conversa mais ou menos assim. Temos falta de casas. E diz o outro. Excelente. Queríamos um comitê. Mas o problema é que não se constrói. Então, precisamos de um grupo de trabalho. Mas os licenciamentos são lentos. Então, claramente, falta um mecanismo europeu de acompanhamento. Brilhante. Brilhante. Mas agora vamos aos fatos mais básicos. Aqueles que são menos excitantes porque, enfim, não envolvem cimeiras, nem pizzas, nem nada disso. Okay? Construir, na maioria dos países europeus, é lento. Muito lento. É caro. Muito caro. É juridicamente incerto. É fiscalmente pesado. Há restrições de solo. Há planos urbanísticos rígidos. Há parceiros sucessivos.
há impostos sobre a construção, há impostos sobre a compra, há impostos sobre a venda, vem o técnico que avalia, o técnico que assinou um projeto. E temos os balcões digitais. Os balcões digitais que, na verdade, não são balcões, porque são páginas na internet e que tornam tudo uma confusão ainda maior do que era presencialmente, mas com uma aparência de sofisticação brutal. Nada disto é estrutural. Estrutural mesmo é a falta de um plano europeu. E depois disto, ainda temos outra coisa, que é o discurso moralista. A habitação é um direito, camaradas. É desejável que todos tenham acesso a uma casa digna? Sim, concordo com isso. Penso que a maioria das pessoas concordam com isto. A questão é, declarar a habitação um direito cria a habitação? É que se criasse, em Portugal isto estava resolvido há 50 anos. Já não era um problema, nem sei o que é que estamos aqui a falar. A habitação já é um direito. A verdade inconveniente é outra e é simples. Preços sobem quando há escassez. Escassez existe quando a oferta não acompanha a procura e a oferta não acompanha a procura quando construir, reconstruir ou até vender uma casa é um pesadelo. E que fique claro uma coisa. Eu não sou liberal e muito menos libertário. Eu não defendo a ausência total de Estado. Porque, enfim, vejamos, se é verdade que o homem cria as suas utopias e precisa de criar essas utopias, depois também há que lidar com a realidade. E a realidade é que existem casos excepcionais. Existem situações de vulnerabilidade extrema. E nestes casos, apenas nestes casos, a habitação pública pode ser necessária. E tomem atenção ao que eu disse. Eu disse que pode ser necessária, não disse que tem de ser necessária. Okay? Há uma distinção. Mas ser necessária, sendo essa habitação pública necessária, isto não significa que esta habitação pública tenha de ser dominante. Porque excepcional não significa regra. Complementar não significa substituir o mercado. E aquilo que o Euroculto nos propõe, ou pelo menos no discurso, é uma coordenação estratégica, uma canalização de fundos, uma regulamentação do arrendamento de curta duração, enquadramento financeiro, enfim, traduzindo camadas. Mais camadas. E as camadas têm uma coisa curiosa. E é que cada uma vem com boas intenções. Mas nenhuma se retira quando já não é necessário. É como os impostos. Primeiro, regula-se para proteger, depois regula-se para equilibrar, depois regula-se para corrigir os efeitos da regulação anterior e, no fim, temos um mercado tão protegido que já ninguém quer entrar. Eu imagino um jovem casal em Lisboa, em Madrid, em Milão, a tentar comprar uma casa e a pensar: se ao menos houvesse uma estratégia continental com financiamento estruturado e respeito pelo princípio da subsidiariedade, isso é que era. É isso que falta. Não é previsibilidade fiscal, não é rapidez no licenciamento, não é só disponível, não. Nada disso. É uma conclusão do Conselho Europeu. É isso que faz falta. E temos, enfim, uma outra maravilha conceptual. É que diz constantemente subsidiariedade com devida consideração. Sabe o que isto significa? Pronto, eu explico, devagarinho. Subsidiariedade com devida consideração, traduzido, é intervimos, mas com delicadeza terminológica. Okay? A União Europeia não impõe, ela orienta. Ela não centraliza. A União Europeia coordena. Burocracia não. Não é burocracia, é enquadramento. O problema da habitação é profundamente local, é bairro a bairro, é cidade a cidade. Mas, felizmente, que existem estas instituições que conseguem analisar toda a diversidade que envolve este tema a partir de relatórios consolidados. Atenção, porque eles têm relatórios consolidados. Okay? Mas agora façamos um exercício sério, ou mais ou menos sério, se quiserem.
Se amanhã, imaginem isto, se amanhã fossem eliminados meses ou anos de espera para licenciamentos, se a fiscalidade sobre a construção fosse reduzida, se houvesse segurança jurídica clara no arrendamento, se os planos urbanos ou urbanísticos fossem mais flexíveis, precisávamos mesmo de um plano europeísta para que se construísse mais. Ou, sei lá, será que veríamos simplesmente mais oferta? Eu sei que isto parece simplista e parece-vos bem, porque é, mas também é muito mais elegante falar de arquitetura financeira europeia e mecanismos integrados de acesso. E eu volto ao meu princípio. Eu reconheço que o Estado deve intervir em situações excepcionais. Habitação pública direcionada, sim senhor. Massificação da habitação pública, nem pensar. Porque quando o Estado se torna regulador, financiador e concorrente, isto tudo ao mesmo tempo, está criada a receita para o desastre. Ok? Mas claro, depois do desastre, nós descobrimos que os custos dispararam. Mas isso é irrelevante, porque logo de seguida vamos criar um novo plano, porque é isto que o Euroculto é bom e faz. É planos, estratégias. Okay? O Euroculto é extraordinariamente competente numa única coisa, que é produzir respostas institucionais sofisticadas. Agora, se elas funcionam, se elas se traduzem em mais casas, é um pormenor, isso é um pormenor, não liguem muito. Afinal, eu vou-vos contar uma coisa. Eu não sei se vocês sabem disto, mas as casas não se constroem com comunicados. Okay? Eu posso estar errado. Talvez daqui a 5 anos olhemos para trás e digamos que foi aquele plano. Foi aquele plano europeu que resolveu isto tudo. Talvez. Ou talvez descobramos que a crise da habitação não era um problema de escala institucional, mas de excesso de intervenção acumulado ao longo de décadas. Não sei. Não sei. Posso estar errado. Não sei. Vamos descobrir mais tarde. Porque afinal, nada, mas nada corrige. Nem vai corrigir excesso de burocracia como burocracia organizada. Porque o problema aqui da organização é a burocracia certa. Não é o excesso, não. Convenhamos. Nisso, o Euroculto é implacável. Nada faz mais sentido do que termos um Estado para o nosso Estado. Nada faz mais sentido do que isso. Certeza que vai funcionar. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal, comentem aquelas coisas. Até um dia.